Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi Rodrigues mais uma vez aqui e o tema do vídeo de hoje é Comunista defende o aborto na cara dura. E eu vou acabar com todos os argumentos dele. Se você quer saber como, fica comigo até o final do vídeo. Só que antes disso já se inscreve, comenta, deixe seu like, compartilha para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Muito bem, pessoal. Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre o vácuo na direita brasileira e uma das questões que eu abordei nesse vídeo foi que a esquerda radical tem crescido muito na internet, ganhando debates, e uma tática que ela usa é falar de economia e de justiça social. E com isso, muitos brasileiros estão caindo no colo dessa esquerda sem perceber que essa esquerda não representa seus valores. E quais são esses valores? Valores ligados ao cristianismo. Porque o cristianismo ele é histórico aqui no Brasil e sempre teve muita força e continua tendo. Então, quando você pergunta para o brasileiro se ele é a favor ou contra o aborto, naturalmente o brasileiro médio, em sua grande maioria, vai se colocar contra. E não foi ontem, foi essa semana aí teve um debate, sei que foi ontem que eu acabei vendo o vídeo e pensei em gravar hoje, do Gustavo Machado com o Rezende no podcast Três Irmãos. E esse comunista, o Gustavo Machado, que é um dos que vem crescendo mais dentro da internet, ele defendeu na cara dura o aborto e ele usou de alguma justificativa e eu vou acabar com a justificativa dele uma por uma. O primeiro ponto que ele argumenta é o seguinte, o homem não pode dar opinião se a mulher quiser fazer o aborto, porque a mulher é que fica com a gestação e com os efeitos psicológicos caso ela decida fazer o aborto. Aí é o seguinte, para o Gustavo Machado, então, o homem ele só aparece na hora de ter a relação e depois na hora de ganhar o bebê, porque aí o homem tem que registrar e pagar pensão virando um caixa automático, né? Ora, a mulher não consegue gestar um filho sozinha, portanto ela também não pode decidir sozinha. O segundo ponto que o Gustavo Machado levanta é de que o corpo é da mulher, portanto a decisão é dela. Nesse caso é aquela velha história, meu corpo, minhas regras. É claro, o corpo é da mulher, portanto se ela quiser decidir se ela quer pintar a unha ou não, se ela quer deixar crescer o cabelo ou não, se ela quer fazer uma tatuagem ou não, se ela quer cortar um braço, se ela quer tirar a própria vida de fato. E eu nem vou entrar no lado espiritual aqui do que a vida é um dom de Deus, que Deus dá e Deus pode tirar. Só na parte concreta aqui, se a mulher quiser tirar a própria vida, é uma questão dela. Só que o corpo do bebê não é o corpo da mulher. O corpo do bebê é do bebê. A mulher tem a função apenas de gestar e proteger esse bebê até que ele nasça e depois continuar protegendo. Tanto o corpo do bebê não é da mulher, porque se fosse ele teria o mesmo DNA, o mesmo tipo sanguíneo, a mesma idade biológica, o mesmo sexo, etc. São totalmente diferentes. Então, o corpo do bebê não é o corpo da mulher, portanto, a mulher não pode decidir sobre o corpo do bebê. Então, o corpo do bebê é outras regras. O terceiro ponto que o Gustavo Machado levanta é de que para ele não tem vida ali, que é apenas um aglomerado de células com vida em potencial. E além disso, ainda esse bebê ele não pode se gerar porque ele depende do útero. E aí ele faz uma comparação grotesca de que é a mesma coisa que o espermatozoide, que quando sai do corpo do homem, ele tem apenas vida em potencial, mas ele não pode gerar vida sozinho. Uma comparação grosseira que eu poderia fazer também, então, dizendo que a semente que é plantada é a mesma semente que vai para o lixo, não tem diferença nenhuma. Só que esse argumento dele é ridículo porque é o seguinte, claro, o espermatozoide de fato não pode gerar vida sozinho. Quanto a isso eu não vou discordar. Porém, o bebê é muito diferente. A ciência já há muitas décadas já afirma que, a partir do momento que há a fecundação, a junção entre o óvulo e o espermatozoide, a partir dali já começa a se gerar uma vida biológica complexa, porque se divide em células que vão gerar tecidos, que vão gerar órgãos, que vão gerar um sistema nervoso, um DNA único, portanto uma vida biológica. Terceiro ponto que o Gustavo Machado levanta, não, na verdade o quarto ponto, é de que a mulher, se ela quiser interromper a gravidez antes do final e depois no outro dia e olhar o jogo do Corinthians, tudo bem. Ele não vai aqui se milindrar com dramatização, inclusive ele dá uma pistolada na esquerda que diz que está muito centrista e que tem que botar o dedo na ferida e falar dessas pautas sim. Acontece que aí sai do campo do que é certo e do que é errado para o campo do sentimento. Ora, se a mulher faz o aborto e não sente culpa, para ela tudo bem. É uma questão então de sentimento e não de uma questão moral do que é certo e do que é errado. Se é uma questão só do sentimento, o sentimento da Grécia Antiga e da Roma Antiga de quando nascia uma criança com deficiência e eles jogavam dentro do rio, é aceito, é normal.
já que é só uma questão de sentimento, não é mesmo? Não é uma questão do que é certo e o que é errado. Além disso, se é só uma questão de sentir culpa ou não, eu não posso mais condenar os psicopatas, né? Porque os psicopatas não sentem culpa nenhuma quando matam uma pessoa. É a mesma coisa, não é, Gustavão? Outro ponto que ele levanta é de que não é infanticídio, já que a morte acontece dentro do útero ali e não a vida. Portanto, não é infanticídio. E aí ele diz, eu não vou cair na pegadinha que fez o Pavanato no outro debate, aquele vereador, o Pavanato, e diz que com 8 semanas e meia, então tudo bem, aí eu não vou fazer o aborto, é o que ele argumenta. Tá, mas com 5 meses eu posso fazer então, Gustavo. Só que a ciência já vem conseguindo salvar vidas de bebês que nascem prematuro a partir dos 5 meses. E aí é uma questão que eu pergunto para o Gustavo. A vida então é uma questão de hora e local? Porque o bebê que nasce prematuro com 5 meses, a 5 minutos ele estava dentro da barriga e podia ser assassinado. Agora que ele está fora da barriga, ele pode ser ele não pode ser assassinado, mas antes ele podia. 5 minutos atrás, num local diferente. Aí é que entra a questão, então, a partir do local, eu tiro uma pessoa do local, desumanizo ela e eu posso matar, então, é isso? É um exemplo grosseiro, mas os exemplos que ele usa também são grosseiros. E aí vem outro ponto também que ele levanta, que é o seguinte. Ele diz que o cristão é contra o aborto porque ele diz que ali tem uma alma. Se você tirar a alma da equação, o cristão perde o argumento. Que coisa mais tosca, né? É com esse tipo de pretexto aí que no passado, quando os portugueses escravizavam os negros, eles diziam, esses negros não têm alma, então, portanto, é justificável que eu brutalize, que eu assassine, que eu escravize, que eu estupre, que eu faça o que eu quiser, porque eles não têm alma. E é esse tipo de argumento, pessoal. Não tem vida, não tem alma, e aí vai a partir do meu sentimento, da minha convicção. Eu digo quem tem alma e quem não tem vida, e a partir daí eu posso fazer o que eu quiser com o grupo que eu quiser, a partir da minha visão e da minha justificativa, é isso? Então, quando você começa a tirar o argumento desses caras, que é de que não tem vida, tudo o resto cai por terra. E aí teve uma parte do debate um pouco anterior que pergunto para ele sobre as pautas woke, as pautas identitárias, e o Gustavo Machado ele usa a seguinte justificativa. Ele diz que esses grupos identitários eles sofrem opressão, portanto são grupos vulneráveis e precisam ser defendidos. Mas eu pergunto para o Gustavo qual é o ser humano mais vulnerável que existe. Não é o bebê? Que está ali dentro da barriga da mãe e a única condição para ele existir é a partir da vontade e do corpo da mãe que o protege, porque ele não pode gritar, não pode pedir ajuda, não pode fugir, mas este parece para o Gustavo não precisa de proteção, né? Bem, pessoal, esse é o vídeo que eu tenho para falar, espero ter rebatido cada argumento do Gustavo, aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Forte abraço!